Olá pessoal, como vocês estão? Vamos falar sobre normas jurídicas. Uma das primeiras aulas lá do curso, né? Do curso de Direito. Normas jurídicas. As normas jurídicas, pessoal, norma, né? Ela é o gênero. E aí você tem leis, você tem decretos, portarias, enfim, medida provisória. Então, tudo isso faz parte do gênero normas. Tá? E aí, nós percebemos o quê? Que o direito ele está presente em praticamente todas as relações humanas, desde o momento que acordamos até o fim do dia. Nós convivemos com regras que orientam comportamentos, organizam a sociedade e buscam garantir uma convivência pacífica entre as pessoas, né? Essas regras que são chamadas de normas, né? Então as normas, elas são instrumentos criados para regular as relações sociais. Elas estabelecem direitos, deveres, limites, né? E também consequências para determinadas condutas. Então, sem normas, né, a vida em sociedade seria marcada pelo conflito constante, né? Pela insegurança, pela ausência de uma organização, né? Vocês se lembram do filme O Náufrago, né? Então, ele fica numa ilha, né, sem mais ninguém ali. Nesse caso, né, um sujeito apenas numa ilha deserta precisa de leis, precisa de normas? Não, né? O jurista Miguel Reale, ele afirmava que o direito nasce exatamente da necessidade humana de convivência. Então, para ele, né, o fenômeno jurídico é composto por três elementos fundamentais, que são fato, valor e norma. Ou seja, um fato social importante recebe uma valoração pela sociedade, a valorização da sociedade e, posteriormente, transforma-se em norma jurídica. Tá? Então, Miguel Reale afirmava que o direito surge da necessidade de organizar a convivência em sociedade. Segundo a sua teoria tridimensional do direito, né? Então, todo fenômeno jurídico é formado por três elementos, segundo Miguel Reale: fato, valor e norma. Né? Então, o fato é o quê? É um acontecimento da vida social. Valor é o julgamento que as pessoas fazem sobre esse fato, né? E a norma é a regra criada para regular a situação. Então, por exemplo, imagine o aumento do uso de celulares por motoristas enquanto eles dirigem. Tá? Então, muitos motoristas usando o celular ali ao volante. Tá? Fato, muitas pessoas passaram a utilizar celular ao volante, causando acidentes de trânsito. Valor, a sociedade passou a considerar essa conduta perigosa, pois coloca em risco a vida de motoristas, de passageiros e de pedestres. E aí surge a norma, a lei. Né? E diante dessa preocupação foram criadas regras, né, lá no Código de Trânsito, proibindo o uso do celular ao dirigir, né? Então prevendo ali multas e até outras penalidades. Dessa forma, pessoal, um fato social importante recebeu uma valoração da sociedade e posteriormente se transformou em uma norma jurídica, exatamente como explica Miguel Reale. Já o Hans Kelsen, que é um autor que se estuda também lá nos primeiros semestres lá do curso de Direito, né? Ele defendia que o direito deve ser compreendido como um sistema de normas hierarquicamente organizadas. Tá? Então, na sua obra, lá no livro Teoria Pura do Direito, o Kelsen buscou separar o direito de questões morais, questões religiosas, questões políticas, entendendo que a norma jurídica como elemento central, né, passa a ser um elemento central da ciência jurídica.
Então, as normas sociais podem ser divididas em diferentes espécies. Existem normas morais, religiosas, né? Normas de etiqueta e normas jurídicas. Todas influenciam o comportamento humano. Porém, possuem o quê? Possuem características diferentes. As normas sociais orientam a convivência entre as pessoas, né? E podem ser divididas em diferentes espécies, né? Como normas morais, religiosas, de etiqueta e jurídicas. Embora todas influenciem o comportamento humano, cada uma possui, porém, características próprias e formas distintas de controle e sanção. Então, por exemplo, imagine uma pessoa participando de um jantar formal, tá? Ali. Então, qual é a norma moral ali? Agir com honestidade, respeito com os demais convidados. A norma religiosa, né? Então, por exemplo, antes da refeição, fazer uma oração, né? Caso a religião recomende essa prática. E a norma de etiqueta? Utilizar os talheres adequadamente, evitar falar de boca cheia. Né? Agora, a norma jurídica: não praticar qualquer ato ilícito, como agredir alguém, causar danos ao patrimônio do local. Né? Então, se a pessoa descumprir uma norma moral, por exemplo, ela poderá sentir remorso, né, ou ser criticada pela sociedade, pelas pessoas que, né, estão ali. Se desrespeitar uma norma religiosa, poderá sofrer uma reprovação dentro da sua comunidade de fé. Se ignorar uma norma de etiqueta, por exemplo, pode ser vista como uma pessoa mal educada. Agora, já o descumprimento de uma norma jurídica, né, descumprimento da lei, pode gerar o quê? Sanções que são aplicadas pelo Estado, como multas, né, e outras penalidades aí previstas em lei. Tá? Então, esse exemplo demonstra que diferentes tipos de normas convivem, né, simultaneamente na vida em sociedades, contribuindo aí para a organização das relações humanas. Ok, pessoal? Então, agradeço aí o meu muito obrigado, você que ficou até aqui. Nós conversamos aí hoje sobre normas. Então, sempre lembrando que a norma, ela é o gênero, né? Então, a norma, ela abrange toda a legislação, leis, decretos, medidas provisórias, portarias, instruções normativas, tudo isso são normas, ok? Então, norma é o gênero, cujas espécies aí são essas que a gente colocou, ok? Então, meu muito obrigado e um grande abraço.